Direto até o Fórum do Barro Duro, saber como está o andamento do julgamento das pessoas envolvidas na morte do menino Raniel Pedro. O Evandro Amorim está acompanhando todos os detalhes desse julgamento e volta aqui no Plantão Alagoas trazendo essa informação. Agora já uma boa tarde para você, Evandro. Vem com os detalhes, meu irmão. Boa tarde a todos. Olha só, Fábio, teve uma pequena pausa agora no julgamento, nós estamos com o Ministério Público. Nós sabemos que o menino Raniel, ele foi morto aos 10 anos em maio de 2001. Os acusados são a mãe, o padrasto e o irmão do padrasto. E aí, para a gente entender quem é que defende o morto, né? Quem quer saber e quem faz a provocação para que os acusados, os autores do crime, eles sejam punidos. É o Ministério Público. Então nós estamos aqui com dois representantes, eles vão explicar para a gente, até o momento, o que é que se tem em mãos. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Nós estamos atuando como assistente de acusação, auxiliando o Ministério Público, né? Até agora foi ouvido algumas testemunhas de acusação, né? Ainda falta ouvir os réus, mas assim, temos provas suficientes da autoria de todos os 3 réus, né? Essas provas não são de ouvir dizer ou não são ilações, são provas técnicas. Quando a gente fala em provas técnicas, a gente pode exemplificar como é que o Ministério Público chegou à conclusão? Boa tarde. Boa tarde. A Polícia Civil ela conseguiu fazer uma investigação muito bem direcionada, muito bem conduzida, e ela traz exames de DNA, ela traz herbes dos celulares, ela traz uma série, luminol, tem uma série de provas ali que conduz para a autoria do crime ser da mãe da criança, do padrasto da criança e do irmão do padrasto, o que é uma coisa nefasta que a gente vê crescendo em todo o Brasil. Não só aqui, nós já tivemos um caso próximo, bem parecido, há um ano antes, temos um caso no Rio de Janeiro que é notícia nacional, né, que inclusive envolve uma pessoa muito influente no Rio de Janeiro. E esse é uma crescente muito grande. Então a sociedade não pode e nem deve normalizar esse tipo de situação desses crimes intrafamiliares que ocorrem no quê? No oculto, na calada e por muitas vezes pela própria família é escondido, independente da classe e do nível social. Se tem provas, a mãe está envolvida, é uma das acusadas, o padrasto também e o irmão do padrasto. Não tem justificativa, mas o que acontecia na família e por quê? Se tem como explicar para o pessoal que está em casa? A gente desconfia que, assim, como o padrasto ele era usuário de droga e a Patrícia também o acompanhava, né, a ré, então a desconfiança é que a criança ou teve acesso ou viu alguma coisa, né, também o padrasto foi preso pelo crime de estupro em relação à sobrinha, então acreditamos que talvez a criança tenha visto algo. E aí, para não falar nada para o pai ou para os outros familiares, tenham feito essa barbaridade com a criança. Então, a linha de investigação é nesse sentido, porque não tem outra explicação. Qualquer explicação que a gente der aqui, a gente ainda vai ficar, né, completamente sem entender, porque é uma vida. Uma criança de 10 anos que foi morta barbaramente, um crime bárbaro, em maio de 2021. Daqui para frente, o que acontece durante o julgamento? Vai terminar de ouvir as testemunhas, tem testemunha para ser ouvida, depois vai ver as explanações do Ministério Público, assistência de acusação e defesa, e os jurados, que são quem representa a sociedade de fato, quem julga de fato são os jurados, eles vão se dar por convencido pela absolvição ou pela condenação. O que nós perseguimos é que a sociedade, que na presença do jurado, na representação dos jurados, deem como condenados, entendeu? Todos 3. Existe uma previsão do término do julgamento? Vai estender noite adentro? Acredito que sim. Ainda vai ser ouvido os 3, né, os 3 réus, e depois vai ter a sustentação, Ministério Público 2h30, defesa 2h30, podendo ter réplica, tréplica. Então acredito que vá à noite adentro. É um clima assim bem tenso, é um clima que todos pedem justiça. Há pouco, a avó da criança saiu daqui numa cadeira de rodas aos prantos e a gente fica realmente comovido e envolvido com toda essa situação. Sim, a gente, enquanto operador, enquanto profissional do direito, né, quem operacionaliza a justiça, a gente acaba tentando manter um coração de gelo.
para que possamos conduzir o processo, para que possamos conduzir os trabalhos de uma maneira mais profissional possível. Mas é claro que lá dentro, quando a gente passa para ler, ver os documentos, quando a gente passa para acompanhar uma diligência e passa para refletir, olhar dentro da nossa família, olhar para os nossos filhos, até para uma criança de 10 anos, e é impossível você não se tocar. É impossível não segurar as lágrimas, entendeu? É realmente difícil. Existe uma estimativa de quantos anos a mãe, o padrasto e o irmão do padrasto, os acusados, podem pegar? Eles estão sendo acusados de homicídio, né, triplamente qualificado, ocultação de cadáver e o crime de estupro. A nossa esperança é que eles passem dos 30 anos aí, bem mais, 30, 40. A estimativa é essa. A estimativa é essa, né? E o que diz a lei também, que é o máximo, não é isso, de 30 anos aproximadamente? Hoje com a mudança, né, só pode ficar preso durante 40 anos, né? E depois responde em liberdade. Mas também tem a questão da progressão, que ele vai para o semiaberto, etc. e tal, então tem que fazer o cálculo. Quanto maior a pena, mais tempo ele fica no fechado. Tem uma curiosidade, Fábio, e para você que nos acompanha ao vivo pelo Plantão Alagoas, que chamou muito a atenção, que foi quando o menino foi morto, o Raniel, um time fez uma homenagem e deram uma bola de presente para a mãe da criança. O que aconteceu com essa bola? A partir daí, foi como uma sucessão, né? Um efeito em dominó. A polícia começou a se ligar. Sim, inicialmente havia ali, dentro da obstrução de justiça, né, havia um direcionamento para que desviar a polícia do foco da investigação. Então sempre havia um direcionamento para um outro caminho, para um outro caminho. Quando chega na questão da bola, olha, todo mundo viu na televisão, né? E de repente era o sonho do garoto ser o jogador de futebol, que é o que a própria mãe diz. E aí quando você perde um filho, a última lembrança que você teria do filho, você vai abrir mão? Eu acredito que qualquer um que está nos assistindo deve ter lá do filho uma lembrancinha de quando era bebê. É impossível que não tenha, é muito difícil isso acontecer. Quando não tem é porque se perdeu no tempo, né? Ou por algum motivo acabou não conseguindo guardar aquela lembrança. Mas pelo menos uma fotografia, alguma coisa, todo mundo tem. Então por aí você já começa a perceber uma mente doentia, entendeu? Uma mente maquiavélica, uma mente doente, uma mente ruim, entendeu? Uma mente do mal, né? E aí, por aí, a gente começou a verificar uma linha de investigação de que algo estava errado. Havia algo ruim naquele reino de Dinamarca ali. Ela ganhou uma bola, né, que representaria aí todo o sentimento de um time de futebol que presenteou. E o que ocorreu com a bola? Ela vendeu a bola por R$1.000. R$1.000 foi o preço que ela vendeu a última lembrança do filho, que tinha o sonho de ser jogador de futebol. Não era uma qualquer lembrança. E é do principal time aqui do Alagoas, né? É coisa nefasta. Muito obrigado a vocês por concederem aqui a entrevista. Fábio, vai aí, a gente imagina, a noite adentro, né? Tem muita gente para ser ouvida, com previsão ou não de terminar ainda hoje, né? Isso, pode ser que não termine, não conclua hoje, mas eu acredito que sim, porque agora só vai faltar ouvir os réus. A mãe, o padrasto e o irmão do padrasto são os réus, eles que respondem por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e estupro de vulnerável do menino Raniel, de 10 anos, que foi morto em maio de 2001. Fábio, a gente volta ao estúdio. Muito obrigado, Evandro Amorim. Com essas informações ao vivo, direto do Fórum do Barro Duro, estendo um abraço aqui à promotoria, aos integrantes do Ministério Público também, que acabaram de conversar aqui com o Evandro Amorim, né? Trazendo todos os detalhes a respeito desse caso absurdo ocorrido no ano de 2021. Cadeia nessas pessoas. E foi muito interessante o que o promotor Janilson Serrinha falou aqui, que tem que agir com a razão. A emoção, o coração tem que ficar de lado e tem que agir com a razão. E isso se estende também no lado da defesa, o que deve ser um papel muito difícil para qualquer advogado, a Defensoria Pública também do Estado, que pega para fazer a defesa. Aliás, eles têm direito a uma defesa, qualquer cidadão tem direito à defesa, mas não é um papel muito fácil, não. Não é um papel muito fácil, não, você defender pessoas que chegam ao ponto de tirar a vida de uma criança inocente com 10 anos.
Vendeu a bola que foi dada aí pelo time do CSA no valor de R$1.000, fizeram um leilãozinho aí, venderam rapidinho, anunciaram. Quem é que não quer comprar? Num precinho desse, né? O time, todo mundo se solidarizando, todo mundo, sabe, com o coração apertado. Vamos lá, o menino o menino ele é torcedor do CSA. A mãe, o padrasto e o irmão do padrasto enganaram tanta gente, a imprensa foi enganada, eu repito, esse caso também parece com aquele outro do Clima Bom, do menino lá da bicicleta, o de 4 anos, 2 anos, sei lá, do cara que está preso, acabei dando um branco agora. Mandaram a polícia, Danilo, muito obrigado, pastor Mateus, muito obrigado, caso Danilo, porque tentaram driblar a imprensa. Tentaram, mas não conseguiram. Colocaram a Polícia Civil no estado de Pernambuco, a mãe, levantando a suspeita de que o pai, que está lá em Pernambuco, poderia ter envolvimento no sequestro do filho. Essa moça aqui, esse aqui também. E o irmão? E todo mundo nas redes sociais, ela procurando uma amiga para poder imprimir cartazes e colocar nos posts. O menino está desaparecido. Alguém tem alguma informação? Sendo que ela já sabia de tudo. A polícia e a justiça pegou no aparelho celular dela também como matar, como estuprar, as últimas visualizações nas redes sociais, qual o interesse, né? Ocultação de cadáver, isso, aquilo, outro. E agora vai responder, chegou a hora, tentou enganar todo mundo, mas para os olhos da justiça não tem esse negócio. Quando você vê muito questionamento, por parte da polícia, quando começa a investigar, que fica com a pulga atrás da orelha, esse papel excelente da nossa segurança pública consegue chegar a pessoas que maquinam, que fazem o mal. Então, de verdade, como um pai, aqui eu não estou nem falando como profissional da imprensa, estou falando como um cidadão, como um pagador de imposto, como uma pessoa de bem, uma pessoa da família, como uma pessoa que respeita a família e os princípios morais. Entre tantas e tantas coisas, passe o resto da vida na cadeia, vai ser um favor que você vai fazer para a sociedade. Eu estendo para você também e estendo ao irmão desse camarada. Que passem um bom tempo. Depois desse pacote anticrime que aconteceu no ano de 2019, eles já podem passar aí, quem sabe, os 40 anos atrás das grades e não mais os 30, né? Como muita gente ainda mentaliza que seriam os 30 anos, já 40. Mas num país onde um Sérgio Cabral da vida é condenado a 425 anos, somando todos os crimes, o cara de repente aí com 6, 7 anos já está à beira de colocar o pezinho para fora e responder em liberdade, eu não vou duvidar muito. Mas num caso como esse, de verdade, eu quero que justiça seja feita e essa justiça vai acontecer. Não tem hora para acabar esse julgamento. Como foi dito aí, não tem hora para acabar o julgamento, mas assim que sair o julgamento, a gente vai estar lá acompanhando e vocês vão tomar conhecimento, tá bom? De verdade. Boa estadia no sistema penitenciário, que é lugar que bandido, assassino, estuprador tem que ficar, atrás das grades por um bom tempo. É um favor que faz para a sociedade. Tira essas duas desgraças aqui da tela que não aguento mais ver a cara desse povo. 12:14.